Pergunta é: poderia falar sobre a violência de ser alguém, de acreditar em pensamentos, imagens, relacionamentos? Existe uma coisa aqui, é algo presente em todo o comportamento da pessoa, desse mim, desse eu. É a qualidade da ação que se assenta nas ideias, que se assenta nos planos, nos objetivos, nos propósitos, que o pensamento constrói. Deixa eu dar um exemplo aqui para você de como é que nós agimos na vida. A possibilidade de uma qualidade nova de ação que nós desconhecemos, contrastando com a ação conhecida de todos nós. Você se depara com uma flor, por exemplo, no jardim. É uma flor tão bonita que aquilo lhe dá uma inspiração de desenhar uma flor. Você pega um pedaço de papel e desenha uma flor. Ou uma árvore, você vê uma árvore no quintal e aquilo lhe dá uma inspiração, você vai e desenha uma árvore. Então, é uma ação muito simples, a ação de fazer uma árvore no papel ou uma flor, porque você está simplesmente inspirado para fazer. Agora, há uma outra qualidade de ação, repare, que é aquela que nasce do pensamento que diz para você: você já pensou em ser pintor, em se tornar um desenhista famoso, e fazer desenhos e vender muito, e se tornar uma pessoa muito bem-sucedida e de grande sucesso e relevância no mundo artístico? E aí surge um desejo em você, porque você viu uma flor e você diz: a partir de agora eu vou ser um desenhista famoso e vou ganhar muitos prêmios em fazer desenhos, em trabalhar com arte. Então, repare, aqui nós temos duas qualidades de ação surgindo. A primeira, simplesmente de uma inspiração, sem o compromisso de ficar famoso, reconhecido, sem se tornar uma pessoa ou uma figura importante no contexto da arte. Você simplesmente desenha uma flor ou uma árvore, ou se dedica a pintar quadros, mas porque gosta de fazer isso e lhe entusiasma a fazer. Já há uma outra qualidade de ação que nasce de uma intenção, de uma motivação, de um desejo para se preencher psicologicamente, antes de artisticamente, psicologicamente, em se tornar famoso. O seu interesse não é com a arte, é com a fama, é com a aceitação pública, é com o reconhecimento público. Então, repare que na vida nós carregamos conosco, nesse sentido do eu, mais fortemente, presentemente, esta segunda qualidade de ação. As nossas ações, elas são motivadas ou pela alegria de simplesmente fazer, ou pelo desejo de conquistar alguma coisa. É aqui que nasce a condição conflituosa e aflitiva e todo o sofrimento do eu. Porque essa qualidade de ação, ela nasce de uma ideia. Não há beleza, não há verdade, não há inteligência, não há amor nisso. Assim nós estamos casando, tendo filhos, se sentindo importantes, validados, dentro de um contexto onde a cultura é essa, em agir a partir do impulso do desejo para ser validado, reconhecido, amado, apreciado. Nós temos que nos perguntar se a vida é isso.
A nossa vida, ela é feita de ações. Tudo está acontecendo na vida, numa relação com o momento presente em ação. Falar é uma ação, pensar é uma ação, trabalhar é uma ação, amar é ação, brigar é ação, discutir é ação, estudar é ação, tudo é ação. Os gestos são ações, tudo são ações acontecendo. A vida, ela é um movimento acontecendo de ação. Então a pergunta importante aqui para você é: de onde nasce essa ação? Ela é sua? Se ela é sua, você vai se atrapalhar com isso. Ela vai nascer de uma decisão que você nem vai ter ciência de onde ela está vindo. Como no caso de alguém que quer ficar famoso porque simplesmente se sentiu inspirado em pintar. Ele não vai pintar por alegria, ele vai pintar pelo impulso de se tornar uma pessoa importante. Porque estamos sempre fazendo as coisas pelas razões equivocadas, sem a menor noção do que há por detrás desta qualidade de ação. É a qualidade de ação que nasce da ignorância, que nasce de um impulso do desejo, que vai produzir sofrimento. Então, não se tem noção do que a ação produz na vida, e ela produz resultados. Ela sempre produz resultados. Então, normalmente, nós estamos agindo sempre para conseguir alguma coisa. Então, quando você diz, eu quero ficar rico, eu quero ser famoso, ou eu quero ter filhos, o que há por detrás desse querer? Eu quero que gostem de mim, eu quero ser uma pessoa melhor, ou, ou sim, eu quero realizar Deus. O que o ego quer não é realizar Deus. O que o ego quer é conseguir alguma coisa livre dessa vida tediosa e perturbada em que ele se encontra. Então projeta Deus como um escape para essa condição. Então ninguém sabe o que é Deus, o que é a verdade, para querer a verdade. Então esse impulso de realizar coisas, eu quero, eu sinto, esse sentir, esse querer, o que há por detrás disso? Então, sempre existe um destino ou uma destinação nesse propósito do pensamento oculto em cada um de nós para conquistas. Então, naturalmente, isso é acreditar em pensamentos, é acreditar em sentimentos, isso é acreditar em relacionamentos, em encontros de relações com objetos, com situações, com pessoas, para conquistar alguma coisa. É uma condição equivocada de vida egocêntrica. Essa vida na ação do eu. Então, quando aparece esse objetivo, esse propósito, esse querer, esse desejar, nós não temos noção do que está acontecendo. Quando isso surge, nasce esse personagem, eu. O eu que quer chegar lá, o eu que quer alcançar aquilo, o eu que se vê obrigado a fazer as coisas, o eu que se vê desejoso de ter as coisas, que se vê responsável também pelas coisas. Esse eu vive dizendo: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso conquistar, eu preciso vencer, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então há esse movimento de sair desse ponto para um outro lugar. Então você está no ponto A, mas você quer ir para o ponto B ou o ponto C. Lá eu vou ser feliz, eu vou ter paz, eu vou encontrar liberdade, eu vou encontrar a imaginação do vir a ser desse eu. Então nós vivemos a vida inteira nesse movimento
E o tempo passa, acontecendo assim. A gente quer sair de um lugar para um outro lugar, quer sair de uma conquista para uma outra. Eu sou muito tímido, eu tenho que me tornar confiante. Eu sou muito pobre, eu tenho que me tornar rico. Eu sou inseguro, mas eu preciso de segurança. Eu vou me sentir seguro quando eu tiver isso ou tiver aquilo. Esse movimento nunca termina, porque quando você alcança uma coisa, logo um pensamento surge acerca de uma outra nova coisa que você precisa. E é isso que, em geral, as pessoas chamam de procura pela felicidade. Por isso há essa luta constante. Então, nos fale sobre pensamentos, imagens, relacionamentos, nos fale sobre violência. Isso é violência. Ser alguém é ser uma pessoa. O que é ser uma pessoa? É viver na ideia de vir a ser. A vida, aqui, nesse instante, é só alegria, é só liberdade, é só paz, quando não há desejo, quando não há motivação egocêntrica, quando não há um movimento do pensamento se projetando para o futuro, ou falando do passado. De onde vêm nossas ideias? De onde nascem nossas ideias? Desse modelo do pensamento. É um condicionamento. Durante meia hora você quer uma coisa, na meia hora seguinte você quer outra. Você não se dá conta que a mente está jogando, está criando sensações, sentimentos e emoções para confirmar o que você quer para aquele momento. Até o momento seguinte chegar. Quando chega o momento seguinte, aí você também tem certeza que não quer mais aquilo. O que você quer é uma outra coisa. Não existe mente aqui na sala que seja diferente dessa mente. É só uma mente. Então, de onde nascem nossas ideias? Como nasce uma ideia? Como nasce uma sugestão dada pelo pensamento? Como é que ela nasce? Como nasce um impulso de um sentimento, de uma emoção, de uma certeza que está aqui agora por 10 minutos e nos 10 minutos seguintes é uma outra certeza. De onde está nascendo tudo isso? Nos 10 minutos seguintes são outras ideias. De onde nasce tudo isso? Resposta: da memória. E o que é a memória? É o passado da pessoa, de sensações de prazer e dor. Isso é a pessoa. Quando alguém elogia você, você guarda isso. Quando alguém critica você, você guarda isso. Você guarda o elogio e guarda a crítica. Mais tarde, diante dele ou dela, ou diante de algo parecido, você identifica com a memória que você tem que ser elogiado dá muito prazer e ser criticado dá muita raiva. Então a memória, de novo, responde aquelas mesmas experiências com suas impressões do passado. Isso vale para tudo que você quer. Você quer porque a impressão é que isso vai lhe dar paz, vai lhe dar alegria, vai lhe satisfazer, vai lhe preencher, vai lhe fazer feliz. Mas essa é uma memória de resposta, de sensação do passado para esse eu, que responde sempre com memória às novas experiências ou aos novos acontecimentos. Seria melhor dizer assim. Esses instantes são novos, a vida é nova, mas a resposta é velha. Uma resposta que vem do passado, vem da memória, vem do pensamento. Isso se transforma em uma ideia que lhe dá uma inspiração, mas não é uma inspiração como no caso de simplesmente desenhar uma flor.
Você tem que fazer desenhos e ficar famoso com isso. Nós não temos, nesse momento, uma ideia que seja real, porque ela não nasce do momento presente, ela nasce do passado. Assim, as nossas ações, elas nascem da memória. Quando você está dirigindo o seu carro e olha para o retrovisor, você está vendo o futuro ou está vendo o passado? Pois é. Você está dirigindo o seu carro. Você fica quanto tempo olhando para o espelho retrovisor? Dá para contar em segundos, não é? Questão de segundos, você olha para o retrovisor, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Se chegar a 5, é 3 segundos, e você volta de novo. Porque não precisa mais do que isso. Mais do que isso é acidente na certa. Olhe para a sua cabeça. Você nunca está diante do momento, você está diante do que já foi. E dá muito tempo nisso. Dá muita atenção para isso. Resultado: acidente na certa. Assim é a vida da pessoa. Eu diria que a pessoa é uma direção com o olhar no retrovisor, olhando para o que já teria que ter sido liberado, mas não. Você está olhando na direção errada. Isso é o observador, isso é o eu, isso é a pessoa. O pensamento sempre olha para trás. O pensamento não tem como fazer outra coisa. Você não tem como acertar no pensamento. O pensamento, ele lida com arquivos de memória, de experiências passadas. A base da inteligência, como nós conhecemos, é habilidade, capacidade e registro de passado do que funcionou. É isso que nós chamamos de inteligência. O computador, ele tem essa base, ele vive na memória. Quando você solicita algo de um computador, você está solicitando algo do que ele traz do passado, que é o que foi colocado nele, como registro. Nós somos exatamente da mesma forma na pessoa. Essa é a nossa condição de direção perigosa, sempre olhando para o retrovisor. O pensamento sempre olha para trás. Um computador, ele não consegue lhe dar nada novo, ele só consegue lhe dar o que ele tem de base. É novo para você, mas é velho para ele, porque aquela já é a experiência de outros que ele registrou, está nele, disponível para você. É algo que parece importante, sim, tecnicamente, sim. O pensamento, ele só consegue responder porque ele vive dos seus arquivos. Nossa mente está funcionando assim. A nossa educação, a nossa religião, o que a gente recebeu dos pais, da tradição familiar, o que a gente recebeu da cultura, o que a gente recebeu dessa imitação do sucesso, que é a inveja do outro, dos outros. Tudo isso é a condição em que nós nos encontramos, nesta psicológica condição de ação impulsionada pelo passado. A nossa vida é uma vida centrada no passado. É uma vida centrada nesse modelo do que já foi. E se toda a ação que temos nasce dessa condição, que são essas ideias ou lembranças ou memórias antigas, isso nunca é novo, nunca vai nos trazer o real. Você sempre vai continuar tendo problemas, porque não dá para lidar com esse momento com base no que já foi.
Não, é porque com base no que já foi, que você, no pensamento, projeta o que será. Então não existe o que será para o que já foi. Não existe o que será para o que já foi. Na realidade, a ideia do que será só pode ser ideia no que já foi. Ou seja, você continua andando para frente, sendo guiado pelo retrovisor, ou seja, pelo passado. Existirá uma qualidade nova de ação. Esse é o nosso desafio aqui. Em alguns momentos isso ocorre, em alguns momentos isso acontece, quando a gente se depara com o desenhar uma flor pela alegria de fazer uma flor. A gente não faz uma flor para mostrar para ninguém, para ganhar fama, para ser reconhecido. A gente faz a flor porque, não sei, a gente faz. Então, há momentos na vida em que a experiência é completa. Lembra que eu tenho dito muito isso aqui para vocês? Há uma qualidade de pensamento que não se completa. E é o único pensamento que se sustenta em nós como um arquivo de memória para a continuidade desse eu psicológico. Mas há uma qualidade de ação que nasce nesse instante e termina nesse momento, e que não gera esse tipo de arquivo de memória, de registro, que é o pensamento que se completa. O pensamento que você tem, que ainda fica cobrando de você alguma coisa, repare como é importante isso, é o pensamento que não se completou. Você não se lembra do que fica completo, você se lembra do que não está completo. Você não tem uma única lembrança que não esteja surgindo como uma sugestão para se fazer algo nesse instante. Todo pensamento em nós é um movimento que vem do passado dizendo: olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Você ainda não fez aquela outra coisa, você ainda não brigou com ela, você ainda não reclamou. Lembra o que ele fez com você? Lembra como você tem sido tratada? Você lembra que você deixou coisas para trás e que você precisa trazer para agora e viver de novo? É assim que funciona. Há uma qualidade de ação nova, que não deixa o passado aí. Quem consegue se lembrar do último pôr do sol que assistiu na praia? Você viveu um momento de pôr do sol em algum momento, em alguma praia. Você diz, eu vivi. Mas isso é tão insignificante. Você passou uma semana na praia, você só teve um dia que viu o pôr do sol e não registrou esse dia. Só sabe que aconteceu. Se é que você ainda se lembra que aconteceu. Você não registra momentos onde o eu não fica presente pedindo mais. O eu não está presente em momentos onde o momento é vivido sem o passado. É quando o passado tem relevância, porque a experiência é vivida e registrada como uma fotografia, e você diz, vou levar isso. Você vive e termina. Você vive um momento e termina. Na realidade, o momento é importante e você não. Como você não é importante, não fica registro. Para você surgir de novo e dizer, olha, eu vivi aquilo e foi assim, assim. Quando você vê um pôr do sol, naquele instante, existe apenas esse instante, uma intensidade de momento, de alegria, que o eu não surge dizendo assim, mas como isso é lindo. Você guarda a memória, a lembrança de uma experiência de prazer. Por que você guarda? Porque naquele momento você estava lá dizendo assim: isso aqui é bom, isso aqui é bom, eu quero isso de novo, no futuro vou querer isso. Que esse momento é só o passado sendo lembrado, dizendo: foi muito bom. Essa é a vida do eu, essa é a vida do observador, essa é a vida da pessoa. Quando você está num momento de raiva, tem você e a raiva? Naquele momento, no instante da raiva, tem você e a raiva? Não, não tem.
Um segundo depois, um pensamento surge e diz: eu não posso continuar me sentindo assim. Ou ele me paga. Não, eu vou resolver isso. Eu não vou deixar isso assim. Nesse momento, não há mais raiva. É você e a raiva. A raiva é você, mas você já se separou da raiva como o experimentador. Resultado: quando aquela experiência desapareceu, você não desapareceu ainda. Depois você vai voltar com a memória e vai continuar tendo raiva daquela situação, quando a lembrança surgir novamente. Você me pergunta o que é acreditar em pensamentos, em imagens. É acreditar em uma qualidade de ação onde o sentido do eu tem essa relevância e sustenta essa relevância mantendo a continuidade da experiência que não se completa. E a verdade disso é a verdade somente do pensamento. Quando você explode em raiva, é só explosão. Um segundo depois, você diz: agora não vai ficar assim. Ou eu não posso me sentir assim. Nessa separação, você não vai resolver a raiva. Na verdade, você é a continuidade da raiva nessa condição. Você não permite que a raiva seja só a raiva sem você. Então ela se completa, se socorre. Mas isso geralmente nunca ocorre. Você continua tendo raiva de alguém ou raiva de uma situação. Então, o que é a ação livre? O que é a ação sem esse passado? Eu tenho que me controlar. Eu não posso sentir isso. Eu não posso continuar fazendo assim. Você só tem essas frases quando a memória de algo que não se completou está voltando. Vocês compreendem? Não deveria me sentir assim, eu não posso me sentir assim. Isso tem que ser resolvido, isso tem que se resolver. E você não sabe olhar para esse estado e ver que a dor está aí, surgindo de novo, como uma experiência que não se completou. E que nesse instante, nessa atenção, ela pode se completar, precisa se completar, para que isso não continue voltando. Porque se isso continuar voltando, você vai continuar tendo esse tipo de contradição. Uma hora você quer, no momento seguinte você não quer mais. No terceiro momento você diz eu quero, no outro você diz eu não quero mais. Quem é esse que está vivendo isso? É o elemento que está confuso, que não sabe o que é uma ação que se completa, porque está vivendo como uma entidade presente na experiência. Esse eu, esse mim, ele sempre surge em uma experiência que não se completou. E é isso que vocês têm que se dar conta, tomar ciência. Para, de novo, não continuar repetindo com as ações ou com a qualidade de agir com base em uma continuidade do passado, porque isso nunca vai se resolver assim. Vocês sempre continuarão agindo a partir de ideias. Não há inteligência, não há liberdade, não há verdade, não há amor na ação do eu. Quando você é um médico, você faz uso do conhecimento médico para cuidar dos pacientes. Quando você é um engenheiro, você faz uso da matemática para calcular o peso de uma laje ou de uma ponte. Quando você é um engenheiro de construção civil. Ou quando você é um engenheiro eletrônico, você faz os cálculos de corrente elétrica, daquilo que se faz necessário ali para produzir um certo resultado no final. Quando você é um motorista, você faz uso de um conhecimento de placas de trânsito, de sinalizações. Então, esse conhecimento ele é fundamental. É algo funcional, prático, técnico. Agora, lidar com a vida não pode ser assim. Lidar com o viver, momento a momento, não pode ser assim. Você não tem nenhum conhecimento que venha do passado que seja útil aqui para lidar com a vida. Quando o pensamento entra,
entra para produzir uma qualidade de ação que vai gerar perturbação, que vai gerar problema, que vai gerar mais sofrimento ainda na vida, para lidar com a vida. Só um elemento aqui é importante. E é o único elemento que está de mãos dadas com a sabedoria. Está de mãos dadas com a sabedoria para lidar com a vida, para dirigir sem olhar para o espelho retrovisor, para lidar com a vida como ela acontece. O elemento que está de mãos dadas com a sabedoria é a presença do amor. A sabedoria nasce da inteligência e anda de mãos dadas com o amor. O amor é algo diferente. A parte mais importante agora da fala é essa, já para concluir. O amor não nasce do passado. O amor não nasce da memória. O amor não nasce do pensamento. O amor não nasce de um desejo ou de uma inspiração para obter alguma coisa, como uma compensação em algum nível sentimental, emocional, pessoal. Isso tudo é do pensamento, não é amor. O amor é aquilo que aqui está presente nesse instante e não depende de lembranças. Ele não tem o que ganhar e não tem o que perder. Ele não lida com imagens de preenchimento, satisfação, deveres, obrigações, medos. Quando o amor está presente, a ação divina acontece. Você não precisa perguntar a alguém, você não precisa perguntar a si mesma, você não precisa. A própria presença dessa sabedoria que anda de mãos dadas com o amor traz a ação, sem a ideia. Não sabemos o que é o amor. O amor está presente quando o ego não está. Ele é livre, é simples, é natural. Todas as vezes que você age por amor, você não tem ciência que fez aquilo. Nem dá nenhuma importância a si mesmo depois do ocorrido. Quer um exemplo? Você vê uma criança que vem correndo e cai, e ela se machuca. Se você é uma boa pessoa e você vê a cena, você vai, corre em direção à criança e socorre. Porque um pensamento surge em você antes e diz: você não está vendo? Vai lá, ajuda. Vê se ela se machucou. Você tem que fazer algo. Você não pode. Socorre logo a criança. Você vai se sentir bem. Ela tem que ser protegida. Ela é uma criança. Olha como ela está. Ela deve ter se machucado. Corre, 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 corre. Aí você vai e socorre. Quando alguém pergunta, e aí? Não, a criança caiu, mas eu fui lá e tal, socorri. Né? Ela não se machucou muito. Mas repare, você fez por um dever, por uma obrigação. Você fez porque sentiu que era importante fazer, que a criança precisava da sua ajuda e que sem você aquela criança poderia, né, ficar sem socorro. E você era a pessoa, a figura divina ali para atender, para socorrer. Mas vamos agora para uma outra situação. A criança cai, ela vem correndo e cai. De imediato, você vai lá, pega a criança, levanta, olha. Se ela se machucou, você socorre ela. Se ela não se machucou, você deixa ela. Ah, tá bom, passou? Passou? Tá. Vai embora. Aí alguém pergunta, vem cá, o que que houve que aquela criança caiu? Não sei, não tem nada, não foi nada demais, não. E você nunca mais se lembra disso. Nunca mais se lembra de ser um socorrista de criança que se aflige quando cai. No primeiro caso, você nunca mais vai esquecer que em momentos de aflição você socorre as crianças aflitas, porque você é uma boa pessoa, você
é caridosa, é bondosa, agrada a Deus, Deus fica feliz com os socorristas, que é você, que é um benfeitor divino, uma alma boa que socorre crianças. No segundo caso, você nunca mais vai se lembrar disso, que fez algo por alguém e esse alguém era uma criança que precisava de você, como um anjo tutelar que salva crianças de perigos. Compreende a diferença? Então, há uma qualidade de ação que não nasce da pessoa. É natural, é espontânea. Então, você pode agir de dois modos na vida, como uma pessoa boa ajudando, ou pode ser a ação acontecendo sem a pessoa. Então, quando você ajuda porque acredita que essa é a regra, que essa é a forma de se fazer, esse é o seu dever, dar carinho, dar proteção, ajudar as crianças aflitas, isso é um bom serviço, vai lhe dar um novo karma, vai lhe dar um novo nascimento diferente, você vai também ter um lugar de destaque no céu, dentro de si mesmo. Ou a ação sai, acontece naturalmente sem alguém. Nasce da inteligência, nasce da sabedoria, nasce do amor. É esse segundo tipo de ação que nós estamos apontando aqui. Enquanto o pensamento nasce da memória, a inteligência nasce da compreensão. Enquanto o pensamento nasce da memória do eu, essa inteligência nasce de um estado natural de ser, que não deixa cicatriz, que não deixa o passado, que não deixa o registro. Enquanto a memória, que é o pensamento, pertence ao passado, enquanto as ideias vêm do pensamento, enquanto essas ações guiadas pelos pensamentos, pelas ideias, nasce de um dever, de uma obrigação, de um impulso para ganhar algo ou para se fazer notório a presença da inteligência, nasce de um outro lugar. E ela traz essa ação nova da compreensão. Tudo bem? A única ação que realmente liberta, a única ação que realmente põe fim a essa condição psicológica de acreditar em pensamentos, de acreditar em imagens, em alta importância, em fazer diferença, em ser alguém, é a ação natural, é a ação livre do eu. Você, como pessoa, sempre vai errar, porque vai estar sempre olhando para trás. E suas ações irão nascer desse lugar, que é o passado. É a presença desse passado para obter alguma coisa. É a presença desse passado também para se livrar de alguma coisa. Ou você quer obter alguma coisa ou quer se livrar de alguma coisa. Então, essa relação entre essa ação, esse modelo de ideia que vem do passado, e a verdade da ação livre, que é a presença da sabedoria, da inteligência e do amor, é algo que tem que ser compreendido dentro de você, não intelectualmente. Essa relação entre ação, ideia e amor. A maior parte das nossas ações, que são ações na pessoa, são ações humanas com a pessoa, é assim. Ah, por que há tanto conflito, contradição, medo e sofrimento nas coisas que eu faço? É porque você faz, é porque você está presente. Você não dá espaço para a vida ser como ela é, porque você interfere. De uma forma equivocada, você se vê em alta importância. Não dá para ficar quieto, não dá para silenciar. Isso é problema. A natural ação, a que nasce do amor, é quando não há propósito.
objetivo, alvo. Nada para alcançar, nada para se livrar. Não dá para ser ninguém. Tem que ser alguém o tempo todo. Tem que ser alguém o tempo todo. Alguém que tem um futuro. Alguém que tem um futuro porque a sua base é o passado. Nós estamos nos vendo como pessoas. Então, somos muito relevantes na vida. Sem nós, não há vida. Sem nós, a vida não acontece. Nós é que fazemos a vida acontecer. Se ver assim, nós nos vemos assim. Aqui nesses encontros, vocês se aproximam para descobrir o que é a felicidade. Mas isso não é verdade. Vocês se aproximam com ideias do que é ser feliz. E querem que uma fala como essa se ajuste aos ideais que vocês têm, aos propósitos que vocês trazem. E quando não, vocês ficam brigando dentro de vocês mesmos. Não é com a fala, é com a contradição que vocês trazem a respeito daquilo que vocês parecem, de fato, estarem procurando, que é a felicidade, que de fato não é. Não pode ser, porque vocês não conhecem o que é a felicidade. Não podemos conhecer o que é a felicidade com base nos critérios da memória. E é na memória que a gente está vivendo como pessoa. É por isso que a nossa base aqui consiste em investigar a natureza do eu e a natureza dessa confusão interna de sentimentos, pensamentos, emoções, sensações e modos de perceber ou de planejar o futuro para mim, para esse eu. A presença desse autor das ações nasce dos objetivos, das ideias que ele traz, que ele tem. Quando há o desejo de alcançar, quando há o propósito e o resultado para se obter. Quando você diz eu quero ser, ou eu quero ter, ou eu quero conseguir, ou eu vou fazer, esse movimento é o vir a ser. É esse movimento que gera luta, frustração, sofrimento, decepção. Mas a gente não aprende. Ao lidar com uma dor presente, é lidar só com a dor e não tentar escapar dela, planejando algo para se fazer, para se realizar, para se ver livre, como nós geralmente fazemos. A gente não sabe lidar com o que está aqui. E a gente quer lidar com o que está aqui, a partir de uma ideia do que deveríamos fazer com isso, do que precisamos fazer com isso, do que precisa ser feito para resolver isso. Então a gente quer resolver uma dor se movendo, quer resolver uma situação fazendo algo. Então a ideia, em geral, sempre precede a uma qualidade de ação que nasce de uma dor não investigada. Quando isso ocorre, essa ação se torna uma mera continuidade da dor em execução. A dor em execução é a fuga da dor. Não há verdade, não há sabedoria, não há inteligência. É a memória planejando, é a memória se projetando, é a memória que vem do passado, querendo resolver uma dor que ela é, que ela representa, que ela está aí porque ela não se concluiu. O que é a ação no momento? A ação no momento é aquela que aqui ocorre sem o observador, sem o pensador, sem o experimentador. O que a vida aqui, nesse instante, está se mostrando como um desafio? Essa que é a pergunta. O desafio qual é? O desafio é lidar com um rancor, com um ressentimento, com uma mágoa, com uma culpa, com uma saudade, com uma dor. Esse é o desafio. Esta atenção plena, alguns têm chamado isso de mindfulness, essa atenção plena lhe coloca num contato direto com esse instante, com esse momento presente, que é essa consciência pura,